Aonde as pessoas elas começam a não se questionar o porquê dessas coisas e vão entrando em todas essas armadilhas. Felipe, a gente, na história da humanidade, essa questão do corpo, da autoimagem, a gente via, os homens saíam para caçar, as mulheres eram consideradas, as mulheres para casar, para a gente ter filhos, o culto àquele corpo, o corpo obeso, era sinal de saúde, né? Não obeso, mas da Idade Média. Corpos com mais forma. Isso, exatamente, esse culto. Depois, a gente vem vindo depois da Revolução Industrial e agora com a chegada das redes sociais também, a gente vê, assim, essa mudança. O que você acha, assim, que isso interfere para o bem e também a dificuldade da rede aí nessa competição para isso? Exato. Nós voltarmos, vamos entrar nos aspectos da história. Isso, na história. Se a gente volta na história, naquela época, as pessoas que tinham corpos com mais formas eram pessoas que tinham mais acesso e estava atrelado ao sucesso. Então, pessoas tinham condições financeiras, pessoas tinham acesso ao alimento, a ponto do corpo ter formas. E aquelas pessoas que tinham um corpo muito emagrecido não tinham acesso. E por era isso, sinônimo de falta mulheres, de saúde. Era considerado saúde para gerar filhos, literalmente. Né? Então esse aspecto, se a gente até olha na história, esse elemento do sucesso agora se inverteu. Então a pessoa que tem esse corpo emagrecido, musculoso, está atrelado a esse sucesso social, da pessoa também ter condições de cuidar do corpo, fazer isso, fazer aquilo, estar na academia e coisas do tipo. E isso vai tendo diversos desdobramentos, né? Aonde as pessoas elas começam a não se questionar o porquê dessas coisas e vão entrando em todas essas armadilhas. Então, de um lado da moeda, a gente vê que a população está se preocupando um pouco mais com a saúde, só que nem sempre a motivação é baseada em saúde, é baseado em estética. Exatamente. E aí que começam a se perder. O efeito massa. O efeito massa. Porque aí, nesses aspectos relacionados à estética, a pessoa ela começa a olhar os padrões de beleza, ficar muito contaminada com os padrões de beleza que de tempo em tempo vão mudando e o corpo não vai muitas vezes acompanhar isso, o corpo não é uma massinha de modelar, agora é desse jeito, agora é desse jeito, o corpo não vai acompanhar essas modificações todas e os padrões de beleza são construídos para ser inatingível, né? Então agora até voltou o Victoria's Secret, que é aquele show lá das angels, das modelos. Das modelos. Que, assim, é bem delicado tudo aquilo, porque até esse nome, angel, né, é algo ali inacessível. Aqueles corpos que só os anjos têm. Então, nas redes sociais, até depois do Victoria's Secret, começaram trends, né, de pessoas meio que, depois que assistiram o Victoria's Secret, essa semana só vou comer determinado alimento, essa semana eu começo uma dieta. Tudo isso é muito delicado, porque as pessoas, elas acabam sendo muito contaminadas, o efeito manada que você trouxe. Então, de um lado da moeda, a gente percebe as pessoas cuidando um pouco mais da saúde, só que ficando muito mais suscetíveis a ficarem obcecadas com os aspectos estéticos. E a pressão estética, a cultura da dieta não vai perdoar ninguém. Ninguém. Então, se você, até vocês falaram das gestantes, se você é gestante, muitas vezes tem um padrão estético de quando tiver o filho, a barriga não ser muito grande, quando teve o bebê já pronto, a barriga se organizou, sabe assim? Então, a pressão, a cultura da dieta não chapada não, tem umas que fazem aquela HD, aquela lipo HD, em 3 meses tá com a... E dizendo que não fez. Tá visível que foi feito, entendeu? Nítido. E a pessoa... nega, não... que é fake news, né? É fake news, perfeito. Aí, já que é pra... Eu digo uma coisa, Felipe, que se fake news for taxada como alguma coisa proibitiva mesmo, 90% das redes sociais vão tirar material. Perfeito. Perfeito, as vidas ali são editadas, né? A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque esse corpo ele tá editado, ele tá alterado em termos de cirurgia, de procedimento, e as pessoas olham aquilo e falam, também quero. Também quero. Porque de algum modo as pessoas querem se sentirem pertencentes, especiais, aceitas, né? E as redes sociais fomentam muito isso. Então esses são os grandes perigos. Até essa história de barriga negativa é um conceito lá do Victoria's Secret. Né? E aí as pessoas acreditam que ao sentarem a barriga não pode ter dobradura. E vai ter,
né? Para sustentar a coluna, pra gente conseguir. O corpo, ele é móvel, ele não é plástico, né? Não é até para relaxar. A respiração é botar a barriga para fora. Exato. Você vê o Buda não tinha barriguinha. Exato. Os adeptos do budismo, né? As bacaninhas. As pessoas, gente, Buda, a respiração que relaxa, você tem que fazer a barriguinha. Estender, né? Entendeu? Sim. Então as pessoas vão comprando esses ideais e com o advento das redes sociais isso acaba sendo muito perigoso, principalmente na adolescência, que é o período que eles estão construindo identidade, é o período que eles querem muito pertencer e ser determinada coisa. Então se acabam tendo as mensagens que ser significa ter esse corpo, eles acabam caindo nessa armadilha. Certeza. Eu diria que a adolescência é a fase em que vai se buscar a identidade do grupo. Perfeito. Mas eu tô achando que tem gente que está fazendo isso, principalmente pessoas que casam cedo e se separam. Jesus do céu, você identifica na academia. O separado é a separada. Porque vem com mais fome do que os jovens. Você olha assim, você fala, gente, eu não tinha audácia para botar aquela roupa que aquela mulher tá botando. Nossa. Eu digo para todo mundo, eu hoje faço musculatura para não ter osteoporose. Tanto que quando o personal começa a aumentar, porque eu falei, lembre-se que eu vim aqui só para manter a minha saúde. Para manter minha saúde física. Ele falou, não, eu lembro disso. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com carnaval, não tem nada a ver com isso. E esse é um bom ponto, né? De muitas vezes, quando a motivação, ela tá baseada na estética, eles não conseguem ter essa consistência de uma forma saudável. Ou ficam no ódio ao corpo, ou ficam se julgando, sentindo culpa se não vão, e acaba não tendo a consistência. A constância, exatamente, consistência. A consistência em relação aos treinos. Por isso que a atividade física ela não pode ser resumida a um aspecto estético. Tem melhora do sono, prevenção, né, do humor, tantos benefícios às vezes acabam sendo resumidos a alterar o corpo, exatamente. Modelar o corpo. Exatamente. Eu tenho umas 2 semanas, eu não sei, mas eu deveria ter printado, o preço que você paga pelo corpo. E aí estava falando que aumentou muito a faixa etária entre 30 anos, mais ou menos, o quanto estão desenvolvendo doenças que seriam mais doenças para uma vida idosa, né? De idosos. Por quê? Exatamente aquele que foi adolescente, que hoje está com 30, do uso excessivo de hormônios, de coisas, e o quanto tem aumentado as doenças, que eram doenças... Eu vi isso, inclusive, por exemplo, hoje eu vejo na academia, pessoas muito jovens, com dores horrorosas de coluna. Isso. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa errada. Porque, por exemplo, eu fiz uma cirurgia na coluna, porque eu tive uma hérnia muito grave, e eu faço exercícios para musculatura paravertebral, e quando eu estou fazendo direitinho, eu não sinto a menor dor. Nada. Trapézio, fica perfeito, nada. Né? Fico perfeito. Falei, gente, tem alguma coisa errada, esse pessoal está fazendo alguma coisa. E aí o personal chegou para mim e falou assim, hoje as pessoas jovens que estão excedendo, estão tendo alterações de coluna que as pessoas teriam com 70, 80 anos. Exatamente. Isso mesmo. Nesse desespero ali na academia, né? De querer modificar o corpo. Não, e se tá doendo dessa maneira, tem alguma coisa errada. Com certeza. O exercício excessivo e mal monitorado, ele faz tão mal quanto a ausência dele. Olha aí. Exato. E aí pro adolescente é quase como se, isso é que vai me salvar. Com isso é que eu vou conseguir ser bem-sucedido, ter namoradinha, ter isso, ter aquilo, as pessoas vão gostar de mim, e aí a coisa começa a desandar. Por isso que é muito delicado essas questões de atividade física, iniciar uma dieta também é algo delicado. O conhecimento é o primeiro passo para a compreensão e a transformação. Nesse curso, vamos abordar tudo sobre o transtorno de personalidade borderline, desde os conceitos básicos, as causas e até os tratamentos mais avançados. Eu estou ansiosa para começar essa jornada de aprendizado com você. Vamos lá?